valor ali e simplesmente não ganha nada. Mas leva 3 anos. Deixa eu perguntar antes para vocês também. O que vocês falem aí, galera? Qual que é o entendimento de vocês de direito de execução pública? ECAD associação. O que sintetizem assim, o que é isso para vocês? Eu mesmo sei bem por cima. Se a Direito de galera não execução sabe. pública seria no caso de tocar em uma rádio, ou até cantar em um show, usar uma música assim, passar na TV. Um direito de execução pública, assim, no geral seria isso, né? Fala, galera, boa noite. Pô, tô adorando aí, bate-papo, obrigado, tá, Isadora? Acredito que o direito de execução pública são aquelas canções, são as músicas que são executadas num barzinho, correto? No bar, na TV, na rádio, no festa também, festa em eventos, né? Isso, acho que rádio é só mecânica, né? Execução pública acho que é para em eventos. Não, execução pública é em qualquer local. Se você estiver passando e, cara, tocar na loja, sua música, você tem que receber direito. É o ECAD. Na real, Eduardo. Alex, teu som tá chiando. Mas aí eu tô ouvindo a música do cara do Spotify, na festa na minha casa, onde ninguém pagou pra entrar. É só eu e os meus amigos. Assim, entendeu? Não vai ser cobrado, mas segundo as regras que a gente vai falar, sim, como tu falou, tu tá fazendo uma festa, porque execução pública é exatamente havendo circulação pública. Então não importa que é barzinho, por isso que vai pegar barzinho, mas vai pegar academia, vai pegar, tipo, desde festas, do município, né, carnaval, que rola propriamente que o município faz, o município das cidades tem que recolher também para ECAD, como academia, consultório odontológico, hotel, que é uma baita de uma discussão, hotel também tem que pagar. Por quê? Porque tá usando uma música e tá rolando uma circulação. E aí aqui a gente vai ter, mas fala mais um pouquinho só para dois para eu pegar uma água. Obrigado. E eu usaria meu favor dessa parada, mas agora tu, tipo, por conta própria, mandar pro ECAD, pedindo que eles cobrem ali uma festa no teu bairro, você tocar no teu som, eu acho que é meio que tão tiro no próprio pé, tá ligado? Porque a pessoa que deu a festa vai receber a notificação do ECAD. Entendeu? Sim, com certeza. Mas tem que fazer uma festa grande, para fazer coisa grande. Sim, mas como foi dito, uma festa particular, tá ligado? Por exemplo. Tinha uma festa particular. Igual, em grandes capitais, tipo, vou citar aqui, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, a gente acha que não, mas existem pessoas que ficam só para isso, entendeu? Muitas vezes, quantas vezes eu já estava tocando em bar e de repente chegava um cara do ECAD lá para poder cobrar, às vezes tocando em festa particular. Rio de Janeiro e São Paulo eu já tive que ver gente do ECAD cobrando o dono da festa porque estava tocando músicas, entendeu? Então acontece, mas isso em cidades menores não acontece. Aí agora você faz isso no pé também, né? Tu fazer uma cobrança dessa, tipo, claro. Tocando num bar e aí, tipo, tu falar pro ECAD assim, tipo, cobra lá. Ou simplesmente não intervir, dizer, não cobra, deixa rolar. Total. Entendeu? Deixa rolar que tá sendo pago. É marketing gratuito pra nós, entendeu? Aí outra fita, tá ligado? Aí outra fita. Dentro do chat, ela faz sentido nesse caso de cobrar então, o que acontece? Não é tu que vai ter problema, tá? Vai ser esse lugar que não está pagando que teria problema em tese, que pode ter uma cobrança do ECAD. Mas vamos voltar, galera. Lá no passado. O ECAD é o nome que a gente tem hoje no Brasil, já tem aí alguns anos no Brasil. Mas antes disso, antes do Brasil até, é um rolê que começa lá na França, tá? Artistas, músicos ainda, voz e violão, assim, tocavam nos restaurantes e não ganhavam, não recebiam. Pagavam, enfim, consumiam, mas não recebiam. E quando isso começou a virar questão de fixação musical, que aí a gente vem pro fonograma, você lembra que quando a gente não tá com isso podendo ser reproduzido mais uma vez, ali é uma obra que tá acontecendo, né? É a obra, mas ela não foi super reproduzida, pensando em música tão somente. Mas quando a gente tem um fonograma, significa que a gente fixou, que isso tá numa rádio, que isso tá sendo colocado mais vezes. O que eles começaram a questionar? Como é que eu gastei meu tempo para criar, o bagulho tá aí tocando, e vocês não me pagam nada por isso? Porque vocês estão usando, vocês estão ganhando mais. Tem gente que cola, que só tá onde tá jantando, almoçando, enfim, por conta disso. Então a gente tem que receber. Virou, de fato, uma revolução, tá? E se entendeu que, e é isso que a gente chama de gestão coletiva. Se entendeu que direitos autorais de execução pública, eles não poderiam ser cobrados pelo próprio artista, porque muito lugar pode estar usando. E aí o direito puxa uma lógica da economia aqui, tá? Não é, a gente nem sempre usa lógicas econômicas, né? São muito mais sociais, mas aqui tem uma lógica econômica muito forte. É o conceito dos bens rivais e não rivais. Lembra que é propriedade, né? A música é propriedade. Só eu consigo dirigir o meu carro. Eu posso te alugar, mas aí é só tu que tá usando meu carro. Tu tá me pagando, tu tá usando ele. Eu e tu não conseguimos dirigir ao mesmo tempo a minha propriedade material, que é o carro. A música não. Tem muita gente que pode estar usando minha música ao mesmo tempo. E eu tenho que estar recebendo, tipo, um aluguelzinho do mesmo modo, porque é meu.
Eu sou proprietária daquilo. Não pode só usar aquilo que é meu. Tu precisa pagar pelo uso daquilo. Não havendo a possibilidade da gente bater na porta, porque a ideia é que um monte de gente nos escute, a gente não consegue bater na porta para arrecadar tudo aí que a gente tem direito. Então, isso precisa ter um sistema maior, né, coletivo de organização que possa cobrar pelo uso daquela arte. Quando isso vem para o Brasil, é lá no rolê da Tia Seata, inclusive. É pela SBAT. Antes o ECAD era SBAT, que era uma associação ampla. Ela não era só para música, como hoje é o ECAD, né, focada em música, que daí a gente tem 7 associações dentro do ECAD. Mas o ECAD é o escritório central, é o grande que rege todas elas. Então, cada uma dessas 7 vai ter a UBC, vai ter SBAT, vai ter as 7 ali. Ela pode estar pegando outro tipo de arte, mas o ECAD gerencia os direitos coletivos de música, tá? Principalmente. Começa pela SBAT, em 1916, ali, também na Casa da Tia Seata, por sinal. A Casa da Tia Seata era esse espaço que girava muita arte, gente. Ela, ao mesmo tempo que ela estava acolhendo uma galera, né, que não tinha, enfim, se estabilizado ainda após a assinatura da Lei Áurea, ela também atendia o presidente da República. Ela começou a questão do quitandeirismo, né? Então, muitas coisas aconteciam ali. O Donga, que é esse cara da Pelo Telefone, que alguém me recorda que agora vai me fugir o nome do grupo dele. Um dos primeiros grupos de samba que foi para fora do país. Estava acontecendo ali uma revoluçãozinha, 1900 e pouco. Apesar da música Pelo Telefone ter sido uma construção, tá? Existia um jornal do movimento negro da época em que a Tia Seata foi lá e fez, tipo, foi o jeito que ela buscou o direito dela, então ela publicou lá que ela tinha, que era uma construção coletiva, que uma galera tinha participado da construção da música Pelo Telefone, e que o Donga registrou sozinho. Depois de um tempo ele foi lá e botou o Mauro junto nesse registro. Daí ficou com eles dois só os direitos autorais da Pelo Telefone. O Mauro foi um dos caras que começou essa revoluçãozinha aí da SBAT, de dizer, a gente tem que ter um órgão que funcione aqui no Brasil, que vai cobrar. E aí começou a tomar um monte. Não tinha só SBAT, foram se criando várias. O que começou a acontecer? Diferenças de preço, cobranças duplicadas, uma baderna completa. Causou mais, daí a galera já não queria pagar, entendeu? Isso foi o que era um movimento vindo dos artistas, no fim se perdeu um pouco pela burocratização de fato, e começou a ser muito questionado, e estava correto do lado dos pagadores, dos utilizadores de música, né? Eles estavam tendo cobranças duplas, que eles não sabiam pelo que eles pagavam, pelo quê. Até hoje vai ter, vocês sabem, tem um monte sobre o ECAD, né? Que tem vários furos, que tem várias paradas, mas pelo menos em determinado momento no Brasil a gente organizou isso, estruturou, começou a estabelecer que tal associação é para artista, artista de cinema, enfim, né? Outra é para música, e assim se formou o ECAD. Então o ECAD é isso, ele é o escritório que vai arrecadar exatamente por esse conceito de que muitas pessoas estão utilizando ao mesmo tempo. Quando tu utiliza e tu tá ganhando com isso, de algum modo, e ganhando não é só financeiramente, ganhando tipo assim, o rolê que o Eduardo falou antes, eu tô fazendo uma festinha, mas não cobrei entrada na minha casa, beleza, mas tira o som. Se tu tirou a música e mudou o ambiente, acabou a festa, acabou a festa, ficou uma bosta. Então, é essencial que aquelas pessoas que dedicaram o tempo criativo delas recebam para isso. Onde é que reside o grande BO? Que a gente não tá todo mundo regularizado e organizado. Se tivesse, o artista tá todo organizado, escolheu sua associação, e é vinculado ao ECAD, porque lembrando, o ECAD não consegue, os 8 batutas, valeu, é isso mesmo. O ECAD não, a gente vai falar mais daqui a pouquinho desse rolê. O ECAD não vai conseguir pagar geral, entender geral também. Então ficou muita coisa também. Assim como o artista não consegue chegar em todo mundo, o ECAD não conseguiria se organizar com todos os artistas. Então as 7 associações é para quem eles passam esse valor, essa taxa que eles cobram, que é uma black license nos lugares, tá? Ele não, tipo, não é que cada música que eu tocar no meu bar eu vou pagar tantos reais. Não, eu compro uma licença, digamos, de execução pública e pago, isso são critérios do ECAD, tudo é organizado pelo ECAD e cobrado. Mensalmente. Mas ele não transfere para o CPF do Eduardo, ou para o CNPJ que ele cadastrou. Ele transfere para a associação. E é por isso que tem que estar vinculado. Não tem associação. Então tá parado com o ECAD. Aquilo que é equivalente à tua música que tocou, tá parado com o ECAD. Só que tá Informando sua agenda de shows. É, em tese, o caminho mais fácil, porque daí a agenda de shows é o que o artista vai informar. Quando tu informa a agenda de shows, tu informa onde que tá acontecendo aquele show, eles vão poder cobrar o estabelecimento, que é quem tem que entregar a lista de todas as músicas que foi tocada. Essa parte em relação, por exemplo, eventos, mesmo tendo fechado um cachê, ainda assim a gente tem direito pelo ECAD? O ECAD, execução pública é o fato daquilo tá tocando. Então, o que acontece? Na verdade, não é que assim, e aí entra a pergunta do Brendo ali também. Tu tá tocando música de outros artistas, tu tá pagando, porque afinal de contas, e o produtor fonográfico? E propriamente o show. Se a música é tua, o teu produtor não tá lá no palco contigo. Então ele precisa receber pela parte dele, entendeu? Então vai estar pagando sendo do outro, tipo, se eu tô usando a música do outro, aquele outro também vai ter que receber. Mas para essa sistemática funcionar, os lugares todos deveriam pagar e entregar pro ECAD a lista.
E aí, tipo, Não, tá, então, diga. desculpe, Isadora, mas eu queria focar nisso aí. Até por conta daquilo que você falou de lá de trás, né, é um movimento que começou na França. Em 2015, eu tive uma experiência onde eu pude acompanhar um quarteto de voz feminino lá na França, tá? E aí, no meio do rolê, eu fui convidado para fazer algumas participações, né, em vários lugares, assim, num período de 15 dias. A apresentação desse quarteto era sempre baseado em música cover, só que o grupo, elas tinham um maestro, né, que fazia o download das músicas, mas sem a voz, entendeu? No estilo playback mesmo, e as meninas cantavam em cima daquela base ali. Mas uma coisa que me chamou a atenção e que eu não tinha a menor ideia era justamente o compromisso que o maestro tinha, né, com a questão burocrática, a questão legal, porque em cada lugar que ele ia tocar, ele tinha que apresentar um documento e pagar por aquelas execuções, você está entendendo? Sim, cada país vai se regulamentar um pouquinho diferente disso, tá, pessoal? A execução pública, ela é uma ideia já também vinda da ONU, que já está definido, tem que pagar sim por essa questão dos bens serem rivais, não serem rivais, tu poder usar muito, mas cada país vai ter a sua regra burocrática mais específica. Algumas não tem, uma e mais 7. Na verdade, a gente vai no Brasil isso aí. Nas outras é muito bem organizado dos outros países. Então, aí por conta disso, né, quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei pensando sobre aquilo ali e sobre o nosso cenário, né, no geral. E aí, evento, principalmente eu sou daqui do Rio de Janeiro, eu não sei como é que na cidade de vocês, mas, como eu sou da galera do rock, o que mais tem é evento cover, concorda? O trap, o hip hop... Os tributos, né? O hip hop, a galera do trap, do rap, estão de parabéns, porque, pelo que eu notei durante algum tempo, é que a galera não tá ali para fazer cover, a galera tá sempre cantando. Não existe, mano, não existe. Exatamente. E não existe esse compromisso dos eventos, não existe esse compromisso dos estabelecimentos, sabe, de pagar aquilo ali, sabe, e eu acho que o Estado pode alguém não gostar daquilo que eu vou falar, mas eu acho que o Estado, ele teria sim que intervir nessas situações, da mesma forma como um restaurante precisa ter autorização do corpo de bombeiro para poder funcionar. Está corretíssimo, tá corretíssimo. Eu acho que o ECAD, ou sei lá, o Estado teria que pressionar todos os estabelecimentos também nesse sentido. Perguntar, vem cá, no teu estabelecimento vai ter execução de música mecânica, música ao vivo? Vai. Então, você também tem que estar regular com isso aqui, porque você tem por obrigação que pagar a execução. Tem que ter um mínimo de estrutura canções também, tá ligado? Todo estabelecimento que queira ter música ao vivo tem que ter um mínimo de estrutura, tá ligado? Mínimo de investimento num espaço pra palco, tudo certinho pra segurança da galera, tal. Tem que ter deveria ter um monte de coisa, sacou? Mas isso que eu tô falando o ECAD isso faz sentido o que eu tô falando? Eu concordo total. Para mim é 50-50. Tem que estar entregando tanto o órgão fiscalizador, só que daí não é 100% Estado, tá? Porque o ECAD, ele é privado. Tipo, querendo ou não, ele é um tipo mais verdade. Complexo de Ele é público-privado, né? Ele é público-privado, né? Misto, né? Então, assim, o que acontece, gente? Desculpa, 4 salários mínimos, tá? No mês, assim. Tipo, prática, a gente é os mais, quem tá nessa margem comigo, é muito fodido. Porque a gente já não tem gratuidade da justiça. A gratuidade vai variar de estado para estado, tá? Rio Grande do Sul, gratuidade de justiça, até 7 salários mínimos, se a renda por até 10 mil, tá tranquilo, tu entra com a ação. Quando é que tu significa? Eu sou daí, porra, e a editora aqui, pra se tiver problema de direito autoral, ó. Tá, mas é de Porto Alegre? Eu sou de Caxias do Sul. Caxias do Sul? Nascido em Passo Fundo. Beleza. Mas Continue, desculpa atrapalhar. O que é a gratuidade? Toda vez que, não é só sobre o advogado, toda vez que a gente pede para o excelentíssimo Poder Judiciário parar e analisar um conflito nosso, porque a ideia é que nós sejamos bons cidadãos que não criemos conflitos, né? Inclusive, ninguém pode usar o desconhecimento da lei como defesa da lei. Como se a gente fosse, tipo assim, desde do pré tem uma legislação no Brasil, né? Mas é isso que acontece. Aí eu preciso do Poder Judiciário por alguma razão. Eu vou ter que pagar 2% do valor daquilo que eu tô querendo. Então, digamos, fecha um bagulho com a Letícia de 15 mil, para ela me assessorar a empresa, que tal parada. Não pago a Letícia. Nem R$1.
E ela vai ter que ir pro judiciário, porque afinal de contas ela gastou o tempo dela, entregou todo o trabalho e tinha me dado uma parceria aí pra eu pagar daqui 30 dias e eu decidi dar um mortão e não pagá-la. E foda-se. Ela precisa pedir isso pro Poder Judiciário. Vai variar de novo, né, do estado que tu estiver, cada um vai ter regrinhas próprias, mas, alguns não têm regras, mas, de forma geral, eu preciso pagar 2% daquilo que eu tô querendo. Então, se ela tá me cobrando 15 mil, que é o que eu não paguei pra ela vai pagar 2% para poder pedir isso, se ela não se encaixar nos requisitos daquele estado para gratuidade. Se ela quiser cobrar mais um dano moral, então ela quer cobrar 25 mil por 15 do trabalho, né, e mais 10 do dano moral, vai acontecer 2% em cima desse total dos 25 mil. Deixa eu só ler aqui esse cobro de trabalho. Ah, tá. O que acontece? Isso significa que é muito difícil, às vezes, para a gente acessar o Poder Judiciário e requerer alguma coisa. O ECAD também paga custas, e o ECAD não tem gratuidade da justiça, afinal ele fica da arrecadação, ele tem uma porcentagem, se eu falar que é 8%, agora eu não tenho certeza, tá? Mas ele tem um valor fixo que é por ele existir fazer todo esse trabalho, que é para ele funcionar. E ele ganha isso. Então toda vez que ele for cobrar, entrar com uma ação de cobrança contra alguém que não está pagando ele precisa pagar as custas disso, que é uma loucura completa, né? Porque eu entendo que, já que seria por essa lógica toda, enfim, o ECAD deveria poder dar-lhe pau em ação. Ou daqui a pouco até tem alguma coisa que eu não tenho conhecimento, mas de todo modo, quanto que ele vai disponibilizar para advogados? Eu fiz acho que já tem uma cotinha agora, deve ter uns 2 anos, eu me botei baixar nesse rolê que eu falei para vocês que é tudo digitalizado hoje, porra, desci a mão assim, ó, peguei todos os estados e fui olhar. Não, por estado, gente, o ECAD não ajuiza mais de 20 ações por mês. Olha o tamanho de Santa Catarina. E ele tá cobrando de 20 lugares, então, tipo, quando tem uma cobrança, o Cinegió, eu acho que é o Cinegió de Sampa que ele tava cobrando que ia fechar também. Parou, né? Eles conseguiram suspender. O ECAD tem esse poder de pedir a suspensão das atividades. Esse é o nível a responsa é tipo um IPVA de carro, pô. Se tu tem um lugar que usa música, tu deveria ter a mesma responsa que o IPVA e o sistema deveria ser tão bom quanto é. Mas não é. O ECAD vai cobrar só de algumas pessoas. Vai ter seja profissional, seja o dinheiro para estar fazendo ajudamento, sei lá, é uma falha do sistema gigantesca, mas que eu entendo que é esse o BO. Eu entendo que não existe uma postura ativa do ECAD judicializada hoje, logo, tipo, foda-se, tá ligado? Eles meio que medem qual é a ladaia que vale a pena entrar, não é? Tipo assim, eles vão ver se é um processo que vai dar muito, muito dinheiro pra eles, e eles têm como ganhar, vão avaliar isso daí, e aí eles vão ver se entram naquilo ali pra dar um jeito, né, resolver. Nem tem um critério tão específico assim, gente, porque de uma ação de 5 mil reais, a gente separou por tipo de negócio e por valor, e estado, né? Pô, ação de 5 mil reais de agropecuária. Tá ligado que a agropecuária sempre tem a musiquinha? Sim, sim. Em agropecuárias. Então, eles ajuizam, às vezes, para cobrar 8 mil de estabelecimentos pequenos e tal. Não tem lógica. Ou, enfim, a lógica tá lá com eles, tá ligado? Mas não. Tipo assim, não cobrar de um evento como, por exemplo, o Rap em Cena. Gira milhões ali, daí eles vão ter que pagar essa porcentagem que tu falou, né? Isso aí. Pra entrar, eles já tem que ter um negócio, 100 pau. Daí imagina só, os caras vão olhar assim, tipo, tá, meu, essa briga aí é grande, vai custar quanto? 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Ih, deixa quieto. E vamos lá, né? Vamos voltar ali pros pequenininhos ali que a gente se dá melhor, entendeu? 90% de empreendedores de eventos grandes, infelizmente, é feito de galera que prefere o risco. Assim como a gente também, várias horas, prefere o risco, né? Quando tá ali na atividade. Mas, a galera prefere o risco. Se vier me cobrar depois, daí eu resolvo lá na frente. É por isso que não adianta tem uma galera também. que se fode, tá? Tem uma galera que toma ali um retroativo de 5 anos e aí tu não levanta mais as pernas. Eu sou muito cagada exatamente pela minha profissão. Mas, cara, sei lá. É por isso que não rola muito também, de, por exemplo, se um artista se apresenta no Rap em Cena. E aí ele coloca lá como pedido ali de execução pública e tal. Geralmente não vai vir. Então, exato. Mas assim, digamos que todos os artistas que estão se apresentando, estão devidamente cadastrados e indicaram que vão fazer show lá. Em determinado momento, tem que apertar. Mas vamos voltar um pouquinho. O ECAD, então, ele é composto por 7 associações. Ele é o grande órgão e tem esses 7 que é quem vai ajudar ele distribuindo para vocês. Vocês vão escolher os 7. Falo vocês que eu não me coloco como artista da música, né? Escolheu ali. Dentro dessas 7. Do que é composta a associação? Em tese de artistas. Então, em tese, artistas deveriam estar incomodando um monte a sua associação. E a associação estar incomodando um monte o ECAD, a gente veria mudanças, tá? Mas, de novo, dentro, é isso. A gente tá aqui 110 anos depois da criação do bagulho, discutindo ele e não tem uma solução. Sabe? Tipo, tem 100 e poucos anos que essa lógica foi criada e ela faz todo sentido, não? Não, e tu vê, não anda indicando a UBC, né? Também. Não anda indicando a UBC por conta disso. Se tu é artista pequeno, se tu não é um artista gigantesco, é que tem nome pra caramba, eles estão cagando andando pra ti. Mas isso, DX, eu acredito que seja um sistema próprio do Brasil, porque tudo que se envolve documentação é essa burocracia. Tipo assim, CNPJ, se você abre um CNPJ em outro estado que não é o seu, é um BO da porra pra você conseguir fazer com que ele volte pro estado que é pra ser, na verdade, que é o seu. E aí, tipo assim, acho que tudo que envolve documentação
parte desse pressuposto de ser dificultório para que a gente não tente, e tente justamente para que a gente não vai encher o saco, porque é muita burocracia mesmo. É tipo, conseguir deixa assim, né? Ah, deixa Tem assim. uma fita de que o ECAD tá botando, inclusive sigam no Instagram o ECAD. Esse ano eles estavam bem loucos na virada do ano e começaram a colocar o nome dos municípios devedor da festa da virada, tá ligado? E é bizarro, gente, os maiores eventos não pagam mesmo. Os bichos são ruins, meu. Os bichos são Muito ruins. mas grande parte de quem não paga são as cidades. Como assim, sabe? A cidade que é o próprio estado. Não paga, mete o louco e não paga. Então, anos. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, no caso, por exemplo, minha banda, a gente vai lançar nosso primeiro single em breve, né? Então, o ideal, antes de lançar, eu estar vinculado a uma associação como essa, para não ter prejuízo com relação à monetização, já, tipo, vincular antes. Com certeza. Não só tu, como o resto da banda também. Mas aí também é isso, né? Quando for cadastrar certinho, só tu se vinculou e a galera não quis. Beleza, o que é a parte, desde que esteja o registro feito, deixando claro todos os participantes, aí a responsa é deles em relação ao ECAD, aos direitos de execução pública, mas vocês ainda são uma banda, e o direito patrimonial dos royalties que está vindo dessas distribuidoras, dessas plataformas, que não é esse sistema coletivo que a lei organiza. Não existe a lei para o Spotify. Spotify é uma empresa privada, o Deezer é uma empresa privada, por isso que a gente fala que é royalty. É negociações de pessoas, de empresas privadas. O ECAD é uma sistemática de gestão coletiva de um tipo de direito patrimonial. Então, é um tipo de valor. Esse aí, se eles não se cadastrarem, e tu tá cadastrado, tu vai estar recebendo tua cotinha. Esperamos que com o tempo nessa sistemática vai se aperfeiçoando cada vez mais, todo mundo receba mais dinheiro vindo do ECAD, que por sinal, o Spotify também paga, tá? Então, se a música de você subiu lá... A Amazon também paga, se não me engano. Ele tem que pagar também. E aí, eu vou puxar já um gancho, gente, da sessão, que é um dos nosso penúltimo tema. O que é sessão? Na verdade, desculpa, o oitavo e o nono. Sessão e mútuo. Gosto de trabalhar com dois juntos. A sessão de direitos autorais é isso que a gente falou até agora. Se confunde um pouquinho com licenciamento, mas é basicamente a mesma coisa. É eu deixar parte do meu direito patrimonial para aquela empresa que vai estar me ajudando. Então, digamos, hoje não trabalho com isso, mas vá que. Vocês decidem. Alguns de vocês aí decidem me contratar a minha editora, para depois que tu me manda os arquivos bem bonitinho, fechadinho do álbum, me manda, daí a gente vai combinar, vai acertar se é o meu designer, se é o teu que vai produzir a capa, esses detalhes. Definimos. Mas eu tô na responsa de subir em plataformas digitais para vocês e tô na responsa de gerenciar tudo isso, toda a burocracia e pagar todos os envolvidos, tá? Uma editora de fato. A gente vai ser chamado de agregadora, algumas vezes, de produtora, de editora, o mercado varia, né? Como aquela empresa se entende, mas o que interessa? Quanto que está ficando comigo e pelo quê? O que vocês combinaram comigo, empresa, de fazer? Eu que vou negociar com a distribuidora, porque sou eu que estou subindo o dinheiro que a distribuidora paga, o que passa por ela, vai parar primeiro para mim e depois para vocês, qual que é o combinado? Porque eu, com certeza, se eu vou subir o teu álbum, ou pelo menos isso deveria ser o correto, é que se eu peguei a música do outro e vou ter a pessoa que está disseminando ela, que está distribuindo ela, que está fazendo esse corre, tá certo que eu recebo uma parte da criação, porque afinal de contas, eu estou te dando tempo livre de criar mais coisas. Não precisa ficar no PC, não precisa enfrentar nada chato, burocrático. Tu tem mais tempo livre, tu vai criar mais coisas. Então, tu me paga uma parte por causa disso. E como é que isso vai ser válido? Por uma sessão. Eu vou ter um contrato, um documento que eu te faço assinar, dizendo quanto que eu vou receber, o quanto que tu tá me dando por esse trabalho, e especificando o trabalho que eu tô te prestando. E aí, o que é o mútuo no meio disso? Vocês já viram casos de galera da música que fala que o Advanced, que recebe grana e tal antes das editoras, da sua produtora? Isso é muito comum. E perigoso, né? E perigoso também. É um empréstimo bancário, gente. O nome disso na lei é mútuo. Quando eu vou num banco, sento no banco para pegar dinheiro deles e pagar depois, é mútuo. Ideal, Como? O ideal não pode, né? Tipo, depois tem que pagar um valor altíssimo, provavelmente. Eles colocam, tipo assim, tu tá me dando, digamos, vou te enfiar um contrato de cessão em mútuo. Eu quero receber 70%, então tu vai ficar com 30% do valor líquido que a gente receber, e na cláusula ali dos royalties, eu vou te mandar 30% e vou ficar com 70%, porque afinal de contas, aí eu gerencio tudo, tem muito trabalho. Fica, tu já, ó, tu é o artista, tu tinha 100%. Literalmente, mano, preparou uma pizza, tirou ela de dentro do forno. Começa a cortar as fatias. Pra que tem o quê? Quando vocês falam, tô com eu nunca sei falar, tá? OM. A distribuidora aí, padrão. One RPM. One RPM. É uma fatia. Mas a gente precisa dela pra subir, pra enfim, fazer uma parte do trabalho. Aí se tu não quer falar tudo direto com ela, quer botar a Isa no caminho, 2 fatias. Já vai tirando os pedaços. Beleza. Sem falar nas fatias que vem acima e depois da RPM. Daí tá. Vou falar depois. O que eu, a editora, né, tô fazendo contigo? Falei que já deixei só 30 pra ti, sobre os royalties, e fiquei com 70. Isso é um tipo de direito patrimonial. O outro é de execução pública. Então olha lá no contrato se eu não coloquei também que eu recebo o teu direito de execução pública.
Porque eu posso, aí eu cadastro no BC, cadastro a editora, e posso ter negociado contigo, tu nem viu que de execução pública fica 100% comigo. E aí eu me cadastro lá, e vai cair na minha e não te devo nada. E não é o ECAD que tá guardando pra ti e vai te dar depois. Não, tu assinou, tu cedeu pra mim todos os teus direitos de execução pública. Então tá tudo certo a associação pagar tudo pra mim. Porque afinal, tá ali no contrato. O mútuo. A gente combina então tudo isso também, tu vai ficar com os teus 30, mas eu sou uma editora, sou uma querida, e sei que a gente, pensa em galera que eu tenho, sei lá, 2 milhões na conta da empresa, tá? Consigo pagar enfim, não sou uma editora independente, sou do grande mercado. Aí a gente combina o seguinte, tá ruim pra ti, só o que vem das músicas, né? Uma coisa bomba, desbomba, não tá legal. Ainda não faz publicidade junto com isso, faz pouco show. Pô, precisamos colocar mais uma. Tu precisa de grana mês a mês, tem que pagar aluguel. Então, beleza, já que a minha empresa tem um monte de dinheiro e a gente tem que comprar, eu vou te dar, tu assina ali também um mútuo pra mim, e eu vou te dar antecipações. Antecipação pra gente fazer um clipe, antecipação pra gente. Isso tudo vai estar no contrato também. E começo a te dar 3.500 na mão por mês. Eu tenho um caso na justiça também. É exatamente isso. A menina é agenciada em exclusividade. Ou seja, essa artista não pode trabalhar com mais ninguém. É só essa editora que encontrou a produtora aí, grandona também, Sampa, que trabalha e que decide tudo. E ela não pode decidir sozinha, ela não pode fazer com outra galera. E tudo eles ficam com uma grana. E estavam colocando pra ela 3.500, afinal, né? Ela vai estourar, ela tem altos números no Insta e coisa. Então ela foi recebendo esse valor mensal, fim das contas. É 100%, ela não ganha nem R$1.000 hoje no mês. Quando acabou os 10 meses da antecipação, passou a comer 90% de todos os lucros. Só que ela trabalha em exclusividade, ela nem tem como ganhar nada. E tipo assim, eles pegaram o direito de voz, de imagem, tem tudo no contrato. A cessão mútua é isso, é aquilo que tu tá dando do teu direito autoral, ou do teu direito de imagem, que não tá na lei de direito autoral, mas que vem muito também. Todos esses direitos tu tá cedendo. O moral tu nunca pode ceder, tá? O moral não se cede sob hipótese alguma, não pode. Mas é de dinheiro, que é basicamente a grana. O quanto que tu tá deixando da tua arte e por quanto tempo. E pelo que em troca. Aí, esse de 3.500, ele pode ficar sendo cobrado nesses teus 30, tu tinha 30, tu só é detentor de 30 já. Aí eu te cobro até 20%. Então eu te deixo com 10 e fico te cobrando 20 até tu quitar a conta comigo. Isso eu só não coloquei ali juros, não coloquei uma correção, não coloquei mais uma parada. No fim, fica tudo com a editora, né? Com a empresa. E o artista não vê nada. O que era pra ser exatamente o sistema oposto. Era exatamente pra te dar tempo livre de poder criar e não precisar estar se preocupando, é o que te afunda. Tá ligado? E a contrato, gente. Isso aí não tem que fazer. Quando a gente fala de distribuidora, é um contrato de adesão. É tipo ir lá e fazer um contratinho com a Claro ou com a Vivo para um plano telefônico. Tu não senta e negocia com eles. Se tu for fazer um contrato comigo na advocacia, a gente vai negociar, vai depender do teu caso, vai depender de N fatores. E a gente negocia e vai existir um contrato entre eu e tu, que não vai existir entre eu e ele. Mas distribuidoras grandes, que é essa galera que tá atuando para colocar, para de fato disseminar a obra de uma forma mais rápida, pra subir na plataforma e tal, acho que dá pra subir, né, também sem ter uma distribuidora. Essa galera é só contrato de adesão. Então, não tem como, desculpa te atrapalhar, mas não tem como é subir nas obrigatório que eu tenha uma plataformas. distribuidora? Exatamente, tem que passar por uma distribuidora, ou tu tem que criar a tua própria distribuidora, e para isso tem que ter contato com todas as plataformas digitais e contratos com elas, entendeu? Quer dizer que não dá, tá ligado? Não dá, é mais fácil tu escolher uma boa distribuidora e utilizar ela. E aí não vem como contrato não, vem como termos de uso da plataforma, né? Então, tipo, quase que isso. Tipo, tu pode ser que, depende da distribuidora. Tem distribuidora que vai te enviar um contrato do qual tu assina e às vezes pede exclusividade. Por exemplo, tu só pode distribuir por ela durante um ano. Entendeu? Eles não te cobram nada, entendeu? Não vão te cobrar R$1 nem nada, mas tu vai distribuir somente por um ano. Tem umas que cobram também, mas tu só pode ter exclusividade. Tem aquelas que cobram e não tem exclusividade, tem que ler o contrato. Entendeu? Resumindo, lê o contrato, lê o contrato e joga ali joga no chat GPT, pede pra ele te explicar didaticamente o que tá escrito em cada contrato. E, Júlia, não é que tu tenha que renovar o cadastro depois de 3 anos. Feito uma vez, tá pra sempre. O que acontece em 3 anos é, se tu, só o fato de por exemplo, a música é minha e tua, eu registrei, eu coloquei teu nome, coloquei tudo certinho. Só que tu não tá vinculado a uma associação. O ECAD não pode te pagar diretamente. Daí essa música começa a rodar, de quem paga, né, dos caras de festa que pagam de fato. Enfim, estamos subindo uma graninha ali, sei lá, 10 mil por mês. Que vai ser distribuído entre nós, pensando que tá bombando um monte pra chegar nesse valor. Tá ali recebendo 10 mil por mês, eu tenho a minha cota de participação da execução pública disso, o referente àquela música, eu estaria recebendo 3. O restante que seria teu ali, digamos que é eu, tu e mais alguém, esse restante que é teu,
vai ficar parado lá com a ECAD. Por quê? Porque a parte que é tua, ele não sabe para quem mandar. Tu não tá cadastrada com nenhuma das 7. Eu tô na UBC, então ele já transferiu pro BC, que já me transferiu. Cada um foi tirando sua fatia também, tá? Mas já chegou em mim. A tua parte, tu tem 3 anos para ir requerer. Depois de 3 anos, eles se reservam o direito de gastar o valor, de fato. E isso também é o que gerou muita briga entre muita gente, entendeu? Porque imagina só, se vocês dois fizeram uma música, daí tu vê a Isadora ganhando o dinheiro dela recebendo, e tu fica naquela de tipo, tá, e a minha parte, como é que fica? Se ela te explica e, por exemplo, tu não tivesse informação, ou ela também não tivesse informação, entendeu? Sobre isso. Entende? Por isso E que também cada artista tem que ser responsável pelo seu próprio cadastro em uma das 7 associações, entendeu? Todo mundo que faz música e faz pra lançar nas plataformas, faz pra ter uma carreira musical, tem que fazer parte de alguma associação, entendeu? Tá, e aí vamos lá. Vamos puxar aqui, falando de sessão para questão dos editais públicos, até foi levantado ali no grupo. O que acontece, gente? Quando eu pego aqui a gente está falando, o contrato que eu vou fazer com a editora, com a produtora, é uma negociação com uma via privada. Significa que é uma empresa que tem grana no bolso, que está fazendo prestações, enfim, que está fazendo essa troca aí de ganhar direitos de obras, antecipando o seu dinheiro para ver aquilo render. Quando a editora pega uma pessoa que estoura, dá-lhe, né? Mas aí, quando a gente está falando... Desculpa que eu parei pela mensagem aqui. Deixa eu terminar de ler. Tá. Me perdi, gente. Onde é que eu tava? Alguém me ajuda para voltar. Tá, do edital. O que acontece? Falamos, então, dessas questões de estar com a empresa via privada. O dinheiro que está na conta das empresas, que a empresa tem que estar declarando, e etc e tal. Quando a gente fala de edital público, o governo está dando um dinheiro para antecipar e ver a nossa arte acontecer. Então, a gente também está cedendo para o governo os direitos daquilo. Por exemplo, tem 50 mil para se receber de um edital a partir do lançamento do álbum. Quando a gente submete o edital, tu já submete com uma proposta. Tu já coloca ali todos os valores que cada um vai receber. O direito autoral daquilo, que aí não vale de execução pública, digamos que o álbum Super Story, depois de ser lançado por um edital, acho que a Lineker foi assim. Tem alguém que foi assim. Tu tá recebendo o decade normal, mas tu não pode estar vendendo aquilo. Então, por exemplo, digamos que veio grana no edital para fazer, sei lá, 200 CDs. Quem submeteu decidiu que queria tocar CD. Foda-se também que a gente tá na era digital, quero ver o CD acontecer. Beleza, não pode ser vendido esse material. Tu tá literalmente cedendo aí ao Estado. O Estado é quem tá te patrocinando e te adiantando. Lá no edital vai ter o prazo dessa sessão também. Então tem que dar uma olhada sempre também. Às vezes tu vai passar 5 anos, tantos anos. Hoje o que eu faço muito? Pego galera que tem obras que saíram por edital público, e aí a gente consegue, tipo, agora que passou a sessão, eu reedito, agora a gente pode ganhar dinheiro com a obra, saca? Mas enquanto para lançar, tu pegou um dinheiro do Estado, pelo prazo do edital, tu tá cedendo esses teus direitos, tu não tem eles. Passou o prazo do edital, volta para ti. E sempre tá, em edital público, sempre é nessa perspectiva de, tipo, o valor que eles estão te liberando em conta, ou liberando, enfim, ali pro proponente, do total para aquilo. Então a gente também tem que eu vejo muito, assim, é isso. Primeiro de tudo, o que é importante? A gente consegue criar algo muito melhor a nível de estratégia de marketing, falo isso para mim mesma. Se a obra está terminada, se ela já existe, se ela já é materializada no mundo. Enquanto é só uma ideia, é por isso que às vezes fica tão difícil montar o conteúdo e tudo mais. Então, o mundo ideal seria isso, com calma, finalizou a obra, aí vai olhar, vai ver certinho o que tem que fazer de contrato, ou se trocou ideia com a galera, printou tudo no WhatsApp, o que ficou combinado, aonde que o royalty vai estar caindo, quando começar a entrar, porque apesar de a gente fazer sem perspectiva de estar lucrando de imediato, acho que todo mundo também está fazendo porque quer, né? Hora dessas ver esse lucro acontecendo, vindo do direito autoral. Então, organizou tudo isso. Nessa hora, a gente decide o que vai ser feito. Vamos atrás. Salvo, se tu tem dinheiro para estar te impulsionando, né? Mas acho que a maioria de quem trabalha como artista independente não tem. O que a gente faz agora? Cara, tem que vir de algum lugar. Vai ter que vir de uma empresa que tenha, de um investidor que tenha, ou de um edital. Senão fica muito caro. Ah, mas eu consegui, lancei, tararara. Beleza? A mesma coisa. É tu que vai puxar o gestor de tráfego, tu vai ter quanto para impulsionar ali. Existe uma série de passos que a gente tem que dar para conseguir estar expandindo, né? É claro que viralizou, deu certo. Mas pode ter certeza que se viralizou, tu vai começar a ter contrato para analisar. Se é que tu não assina um rápido ali sobre alguma ótica dessas. Deixa eu dar uma olhadinha nas mensagens. Isso aí. Muitos editais limam os projetos com viés de streaming e não conceito de audiovisual. Cara, eu também tô vendo isso, assim. E reprovei num, acho que foi por causa disso. A gente colocou algo muito tecnológico e para ser distribuído no online. E o edital veio meio tipo. Não. Mas enfim, foi uma análise mais longa que a gente teve que fazer ali dos resultados. De todo modo, Mas sessão.
Muitos projetos, Isa, muito projeto mesmo está sendo animado justamente porque a galera, por exemplo, até quando fala de marketing, né? Porque eu ultimamente estou pegando muito projeto em cima digital. Uma que eles não deixam, quando você coloca assim, eu quero fazer marketing, para onde você vai fazer marketing? Spotify. Se você colocar Spotify, automaticamente seu projeto não vai ser aprovado. Por quê? Eles querem preferência em relação ao audiovisual, sabe? Eles querem preferência em relação do conceito da obra. Quando a gente está tratando de streaming, a gente está tratando de números, que é algo que eles não tem tanto valor assim, né? Quando a gente está falando digital, eles querem, por exemplo, a quantidade de pessoas que está sendo impactada pelo aquele projeto. E aí, quando a gente quer metade do valor só para ter streaming, isso não é considerado como impacto, né? Então, o impacto é quantas pessoas vai estar trabalhando durante aquela obra. Então, se você vai fazer um audiovisual, automaticamente você vai ter que contratar pessoas para poder fazer o clipe, você vai ter que fazer locação de espaço para poder fazer o clipe, e etc e tal. Então, é toda uma equipe envolvendo dentro do audiovisual. Quando você está falando de streaming, é a música pronta, o trabalho pronto e o marketing em cima do link, né? Então, acho que isso inviabiliza de uma certa forma o que você está fazendo por trás, né, do edital. E o edital, ele visa mais essa questão de pessoas, né, de serviço, de prestações de serviço. Perfeito, acho que é isso mesmo, né? Nossa, me clareou bastante. Sim, a gente acaba olhando para o número e não para os indivíduos do projeto, né? Tanto que a ideia, até esse mesmo que eu tô falando, a equipe era bem enxuta, mas foi tipo assim, a estratégia que eu usei porque eu realmente não conseguia abraçar mais o WhatsApp, sabe? Tipo, não dava para criar um grande time, uma grande equipe, ia ficar muita coisa para falar, muita coisa acontecendo junto, muita carta, e a gente foi no corre, fez a equipe enxuta e focou toda a proposta em, tipo, vamos alcançar muitas pessoas com isso. Mas não é a ideia. E foi colocado isso, inclusive, porque daí ficou valores mais altos do que eles entendiam cabível. Eu acho meio foda, apesar de que nenhuma empresa privada me pagou 6 mil pra escrever nada até hoje, assim, de literatura, eu acho meio foda quando cai, eu coloquei esses valores. A gente não aprovou ainda nenhum tipo de pegar, assim, eu testei esses 80 e poucos mil, assim, que dariam 60, daí não aprovamos. Mas eu entendo que dentro dessa ótica, pensando em livro, tá, gente, impresso daí, dentro dessa ótica, uma equipe de 10 pessoas ali dividida, e a gente tá falando de sair, conseguir fazer tiragem, entrar uma verba de 6 mil, assim, para quem colocou o tempo criativo brabo, eu acho justo. Dentro dos editais que eu participei de Santa Catarina, daí em específico, desculpa, do município de Floripa ainda, sim, entendeu que estava muito caro. É complicado porque vai muito pela análise de valor de mercado e é uma coisa que impacta muito no projeto. Porque muitas vezes você vai fazer ali. É por isso que você precisa comprovar de onde está surgindo esse valor. Porque quando você vai escrever um projeto e aí você coloca assim, eu vou ter que comprar tal coisa. E aí você vai pelo valor de mercado, mas você não tem uma tabela, por exemplo, do local de onde você está fazendo esse orçamento, né? Automaticamente já inviabiliza porque eles têm lá uma tabela padrão. Então, quanto custaria esse serviço? Pode ser que seja muito abaixo, que eles, sei lá, pegaram aleatoriamente ali, fez uma pesquisa ali por cima dos valores mais baixos e colocaram ali como tabela. Então é importante, tipo assim, quando a gente for fazer orçamento para edital e etc., comprovar da onde está vindo esse valor, sabe? Mostrar ali tabela de valores e etc., porque eu acredito que seja até uma forma mais fácil de aprovar. Boa. Agora eu vou ficar off um pouquinho de testar. Hoje a gente submeteu o FUNAT, mas, tipo, eu tô curtindo esse de mobilidade mesmo, né? Que entra a verba para que a gente possa fazer deslocamento e tal, e não é sobre, de fato, materializar um monte. Mas não adianta. Para conseguir trazer em massa, assim, impressão de livro, vai ter que ser por esse caminho, até que surja alguma proposta, alguma coisa assim, que daí a gente também tem que analisar, porque não necessariamente, né? Só dinheiro não adianta, tem que ser de uma empresa que esteja de acordo com os nossos valores, com o jeito que a gente quer trabalhar, até porque estaremos vendendo, né? Cedendo parte dos direitos. Tipo, o investimento NAT, ele é, de fato, gira em torno dessa cessão de direitos. Mas eu vou seguir testando e vou perguntar algumas coisas para vocês também, quero incomodá-los bastante em relação à divulgação e tal, que é uma coisa que não consegui colocar ainda muito forte olhar. Mas a minha ideia hoje é ver, daqui a um ano, assim, ter essa ótica de pegar 2 obras literárias e colocar, acho que isso vai acontecer, na verdade, agora. A gente vai colocar uma para rolo por edital e vai colocar uma para rolo por iniciativa privada. Não por enquanto, e-books mesmo. Tipo assim, se a nossa plataforma tá on, bota ali e coloca a vender o bagulho. Não quero passar de 15, sabe? Os valores de e-book é para ser algo assim. Vamos testar sim, vamos testar fazer o projeto também com uma segunda obra, a gente coloca rodar em edital. Claro que as obras, uma pode pegar mais liga que a outra, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas pra gente ver, assim, a longo prazo mesmo. O que tá valendo mais a pena, qual tipo de projeto vale a pena colocar em edital, quando que a gente consegue se desdobrar e a equipe coloca cada um valorzinho, ou às vezes dá pra fazer só com o tempo, né? E depois vinha a monetização. Mas é muito louco, porque sobre isso tem esse caráter, esse peso todo. E aí tem aquela, assim como todo o restante, o que tá na lei e o que acontece na vida real, né? O que a lei diz, gente? Não é uma escolha. Via de regra, não, é uma obrigação, tá na lei que é uma obrigação de todo cidadão ter o seu inventário ali quando falece, né? São 2 atos. Vai ser, sempre se coloca um inventariante, existe uma pessoa nomeada, tu pode deixar isso no testamento, né? Que tu faz ali numa escritura pública, num cartório,
senão isso vai ser por uma ordem que está no Código Civil mesmo. Se tem filho, se tem cônjuge, se não pais, irmãos, existe a ordem lógica ali. Essa pessoa passa a ser responsável pelo teu CPF. A gente não leva nada, tudo fica mesmo. Fica para quem ficou. Tudo. O que a gente tem de direitos e o que a gente tem de deveres em aberto também. Até porque todo mundo morre com conta. Alguma que outra conta, né? Que tem que ser ajeitado. Então, essa pessoa, esse inventariante, é quem vai pegar, vai expedir, vai ter que tirar um documento formal disso e passa a gerenciar o CPF daquela pessoa e passa a organizar tudo que ela tinha em vida. Eu sou uma neurótica completa. Eu tenho um documento ali que tá tudo anotado para minha irmã, vai que eu morra, minha irmã que faça dinheiro porque eu não fiz com as minhas obras literárias. Mas tá ali um cadastro bonitinho e tal, ela vai ter o menos de burocracia possível, tá? Mas eu, de fato, vou listando tudo ali. Vai que acontece alguma coisa. E aí, sou um pouquinho mais neurótica ainda que isso, tem uma mania de fato, ir olhar processos, né? Nós usamos certificados digitais, salvo ser segredo de justiça, os processos também são todos públicos, então eu consigo acessar, abrir um processo inteiro e eu estudo por meio de processos mesmo. Sabem o quarto do despejo? O Diário de uma Favelada, da Ana Maria Carolina de Jesus? Esse aí eu já ouvi falar, mas nunca cheguei ali. Sim. Ela, cara, tá uma treta do caralho. É um dos casos que, tipo, herdeiros estão brigando muito, porque, de fato, toda a sucessão ali. Então, é quem? É a filha dela que tá viva, é a filha as netas dela também que estão vivas, né? Porque outra filha já faleceu, então vai pras netas. São 70 anos, gente, essas gerações. E o dela até tá de boa, estão ali brigando entre 4 pra cada detalhe. Chorão, a mesma coisa do Charlie Brown. A cerveja do Layback ali que tem a logo dele, o dinheiro tá indo lá pro processo, porque as pessoas não conseguem concordar. Então, é muito real essa fita de que muito artista fica famoso depois que morre. Só que só de fato vai fazer grana e se organizar se tiver tido essa organização ao longo da vida com seu direito autoral. Não tem. Isso é meio que obrigatório. Você não vai cair por terra assim, se a família não conseguir fazer prova, se a família não conseguir demonstrar. Tarsila da Amaral é um bagulho muito louco. Ela tem, a pintora, eu acho que é uma parada de 350 herdeiros no inventário. Tipo, existem casos assim, isso é bizarro. Isso é um dos temas que eu só virei uma chave no passado e disse, nossa, é muito importante mesmo. A gente tem que começar a vincular. E outra, não é só lucro. A dívida também fica. Que dívida? O tributo não pago. O CNPJ que não abriu. E daí foi deixando cair tudo no CPF. Tudo no CPF, a Receita nunca viu em vida e tal. Mas enfim, tá, viu ali depois e tu nunca pagou ali. Como que é hoje a questão de tributos? Dando um bate rapidinho, até que eu vou passar depois para vocês por escrito o checklist que eu falei. A listinha das burocracias pra gente olhar, né? Uma delas é isso, a nossa regularização. Agora mudou, até ano passado, era acima de 28 mil por mês, desculpa, ao ano, né? Isso daria 2 mil e pouquinho no mês. Acima de 28 mil que entra na tua conta CPF, tem que declarar para a Receita Federal. Ah, mas nada vai acontecer. Muito provavelmente não, mas daí também não vamos falar mal do sonegador, porque a regra é essa. Hoje mudou, graças a Deus, estamos falando de 60 mil. Então, até o ano a gente pode receber no nosso CPF até 60 mil. Acima disso a gente está sonegando, ponto. Alguém vai cobrar? Cara, não. A gente está, não necessariamente, mas tu tá no risco. Porque o Estado precisa disso. Não existiria edital, não existiria verba de edital. Se não existisse, impostos. Então a gente precisa seguir, claro, vai debater sim, que a taxação tem que ser para os mais ricos, tudo isso vai acontecer. Mas o que importa é como a lei hoje, como é a determinação e a diretriz hoje. Acima de 60 mil tem que pagar. Paga quanto? Se eu recebo em CPF, eu estou pagando praticamente 27,5%. E aí, se eu não estou pagando, e vem a cobrança, que se chama execução fiscal, eu vou ter que pagar isso também com juros, com correção, com uma caceta toda aí em cima. Qual que é, então, a lógica? O que a gente teria que fazer? Mas é super caro, chato, burocrático, é uma merda, vai ferrar, nem existe estabilidade financeira, vai desestabilizar mais ainda, mas para quem quer a longo prazo fazer bastante dinheiro é essencial, tá? Sem ter algum prejuízo. A gente precisa realmente definir e abrir um CNPJ. Não vou mentir para vocês, a questão da literatura, óbvio que sempre foi o meu xodó, mas também tem muito a ver com o fato de que venda de livro não se tributa no país. Eu não vou pagar imposto pela venda do livro. O show de vocês tem que ser tributado. Se é o teu CNPJ que está recebendo, cara, tu vai estar pagando só de 5 a 15. Porque eu espero que todo mundo aqui, ano que vem, dentro do que cada um faz, tá decidindo fazer 4, espero que todo mundo esteja ultrapassando 100 mil no ano. E aí, então me ensina, por favor. Eu vou ter que aprender, mas daí eu volto contra. Então me ensina, que a coisa tá difícil. É complicado. Mas o ponto é, vamos nos preparar para que dê certo. Então a gente precisa ter esse entendimento, não é hoje, mas é saber, ficar de olho nesses números, fazer tua planilhinha todo mês ali, tem várias entradas, então mais ainda. Para que não exploda o nosso CPF. Tipo, eu posso estar zerada na conta, mano, mas me traz uma tranquilidade saber que eu não tenho uma dívida judicial. Claro que é, porque eu trabalho o dia inteiro com dívidas judiciais também, né? Assim como eu já tive, enfim, dívidas de cartão de crédito. Sempre tem alguma coisinha ali para trás que fica caída com frequência, mas a gente sempre vai ter. Até a gente conseguir, de fato, monetizar nossos trabalhos de uma forma massa, legal. Hoje a Letícia trouxe isso no grupo, né, também, tipo,
Olha o tempo que se perde, às vezes, só com essa trocação aí de ideia de alguém que não vai querer pagar, que não vai. Tudo tá rolando ali, a gente tá dedicando tempo. Quando acontecer de fato conseguir fazer isso, tem que saber esse timing correto, de ir lá e abrir. Editar o público é a mesma coisa. A verba é 80 mil, pô, daqui a pouco tem um puta de um álbum, um puta de um negócio massa ali, com audiovisual junto. Criou-se um projeto, todo mundo já trabalhou. Se for tocar no CPF de alguém, é 27,5. Então, aquele valor de 80 e poucos mil já vai reduzir lá para 60 e poucos. Porque tem que tributar. Não tem, tipo, quanto... E aí é mais perigoso ainda se a gente pega o dinheiro do Estado. Deixa eu ler, então. E se não for pago, não vai ser eu e o meu coproprietário de marca que vai ser cobrado. Sou eu que estou na Receita Federal que vou ser cobrada. Por quem? Pelo Estado. O que eu não paguei o tributo. Se for um tributo municipal, vai ser por ele. Ou daqui a pouco não comprovou a prestação de contas do dinheiro que ganhou do edital. Vai tomar a mesma coisa, execução fiscal. Vou tomar com certeza? Cara, vou falar que isso aí... Tô bem apavorada com a questão dos editais, tá? Prestação de contas. Aqui é uma atividade do Estado para cobrar, que é uma loucura. E vai vir com as multinhas que estão envolvidas, e vai vir com um monte de coisa. Então, o que acontece? Às vezes a gente, de fato, passa muitos anos sem se preocupar com isso, sem pagar, e se gera essa execução. Morreu. Aí tu deixou um monte de obra ganhando dinheiro, mas tu deixou um monte de processo judicial com débito também. Vai ser compensado isso lá no fim. Então, assim como tu vai transmitir para tua sucessão os lucros, o patrimônio em si, casa, carro, obras, que tu tiver empresa, marca, tudo isso tu vai transmitir para tua sucessão. Tu também vai estar transmitindo os débitos que tu tiver deixado. Então, eles não vão aproveitar aquele dinheiro que tu deixou se houver dívidas que tu deixou. Primeiro se pagam as dívidas, depois se retira o lucro, tá? A gente não vai ser o caso de passar para a família, salvo você ficar comprovado que existiu uma fraude, enfim, tu fazer alguma grande fraude, nunca vai acontecer de a tua sucessão precisar pagar além da dívida que tu deixou. Se eu deixei uma dívida de 500 mil e só deixei um carro de 30, vai ficar elas por elas. Quem não recebeu se fudeu, porque eu morri e eu não deixei nada. E beleza. Mas no momento que eu sou uma artista, essa pessoa pode deixar isso rolando, e aí parece loucura, mas não é. Tô num processo aqui de Santa Catarina que está há 40 anos no judiciário. No caso, a gente só trabalha entre herdeiros, né? Quem tem a dívida e quem tem o direito a receber. Já todo mundo morreu. Quem fez o rolo morreu. E envolve um monte de obra de arte também. Então isso fica, gente, com 40 fucking anos no Poder Judiciário. E não encerrou. Enquanto houver isso acontecendo, haverá necessidade dos advogados, haverá tudo isso rolando ao mesmo tempo. A gente tem que cuidar com essa parada. Hoje, não, eu não sei vocês, mas hoje eu, particularmente, tá tudo certo. Assim, então, ainda não tem uma grande cobrança, mas, cara, tu não corre 6 anos metendo contrato a rodo, usando obra, fazendo obra, prestando serviço. Uma hora dessas, quem tá nesse rolo, quem é empresário, principalmente, é muito alta a chance da gente ter um processo. A gente tem que colocar isso em consciência, sabe? E tentar resolver ele o mais rápido possível. Qual que é a lógica? Mano, resolve. Veio uma bomba, resolve. Veio bomba de dinheiro, resolve. Como? Tem que pagar tudo? Não, negocia. Enfim, procura um advogado, né, que trabalha com a área específica do que tu envolveu. Mas lembra disso. Tu tá deixando uma potência e um problema ao mesmo tempo se tu ratear em vida. Fala, Eduardo. Por exemplo, tipo, se eu samplei alguém que não gostou, quis me processar, mas eu não tenho condições de pagar, e aí eu vou preso ou a serviço comunitário, o que acontece? Não tem nada com o criminal. A pessoa te processou, daí digamos que levou 10 anos e tava só o processo rolando. Por 10 anos, um juiz não falou que tu tava condenado. O juiz não disse ao longo de 10 anos, porque, enfim, é natural que demore, apesar de ser absurdo, é natural. E aí tu morre, tipo assim, faltando 1 ano daquilo. O processo não vai acabar. De novo, é a tua sucessão que vai ficar lá no processo. E aí tu já morreu e pode vir depois do valor de condenação. E ser condenado definitivamente a devolver 100 mil reais. Daí, digamos que isso aí fez, inclusive, um marketing sem querer, divulgou a música e a música tá rendendo uma grana, tem que pagar. Rendeu 80 mil. Eles vão bloquear. Sempre vai ser pela via da grana. Sabe pensão, já ouviram falar bagulho de pensão alimentícia, de prisão e tal? É uma escolha da criança, né, representada pela mãe, decidir como que quer resolver. Se quer resolver pelo rito de prisão ou pela expropriação. O direito autoral não vai puxar essa lógica criminal pro meio. Sempre vai virar dinheiro, sempre vai ficar vinculado ao teu CPF, sempre vai virar uma dívida. Então, um processo por conta de um sample, assim, alguma parada, geralmente isso acontece da mesma forma que um sequestro acontece com o rico. Se tu for pobre e não estiver rendendo nada, não estão nem aí, geralmente. Cara, só se, tipo assim, odiou o som que tu fez e vai entrar com uma ação pra pedir pra baixar. E daí tem o dano moral, né, galera? Tipo, existe o dano moral. O direito moral que tu não reconhece, se o amiguinho quiser ir lá e justificar bem bonitinho, e tu ignorou, porque, de novo, não é defesa, não pode ser usado como defesa o desconhecimento da lei. E Ou seja, meteu eu não sabia, não funciona. Não funciona. Não funciona. E a cada dia, por que eu bato tanto na tecla do acordo? Porque não existe, seja dívida com o Estado, seja dívida particular, ficou devendo e foi judicializado, vai ter juros e vai ter correção monetária. E isso aí vai criar uma bola de neve do caralho. Tá, olha só, rapidinho, vou mudar, porque eu preciso perguntar esse bagulho, tipo assim, ó. Tá, é um negócio que não tem nada a ver com música.
Mas vamos ver se... Deixa isso. Eu acho que, tipo, como a gente já bateu aqui 11 horas, daqui a pouco eu tenho que realmente me desligar, porque eu vou acordar às 5h30 da manhã. Eu acredito que a galera também já tenha recebido muito conteúdo. Pronto. Ou se não, até no grupo mesmo, porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas também, tá ligado? Então, talvez você vai continuar lá no grupo. Tá ligado? Não tem nada a ver com música que eu ia perguntar. Então tá de boa, então. Tá de boa. Mas só pra gente ir pra essa reta final mesmo, e aí a gente finalizar o assunto. A call foi gravada, então qualquer coisa eu vou mandar depois o link do Loom pra vocês. E só pra também dar um descanso pra Isa, que eu acredito que a bicha já deve estar cansada também pela quantidade de horário. E é isso, só pra gente chegar nessa reta final, finalizar, e qualquer coisa a gente vai e leva a discussão pro grupo também, pode ser? Fechou. Daqui, gente, é isso por hoje mesmo. Fechamos, então, com Sucessão, essa parada muito louca de que vai continuar e por muitos anos. E vamos só fechado mesmo. Então, história da Tia Seata, do Donga. O que isso muda? O que interfere, né, se a gente para pra olhar? Pô, tem uma prova lá viva que a Tia Seata compôs, que ela teria direito de autora dessa música, que deu muito boa, que é a mais ouvida, que o ECAD mais pagou, essa música mais paga pelo ECAD, né? Valores muito altos. Ficou só os dois, mano, lá, o Mauro e o Donga como registro. Eles já morreram e não deixaram família há anos. Há muitos anos. Então, meio que entrou em domínio público, não por ausência de herdeiro, entendeu? Não porque se encerrou o prazo do direito patrimonial, mas porque não tinha quem receberia isso, quem estivesse controlando esse direito. Em compensação, a Tia Seata tem uma bisneta que tem uma casa no Rio de Janeiro, maravilhosa, que faz todo um trabalho de recuperação da memória dela, poderia estar levando uma grana para manter tudo isso vivo, se tivesse tido o registro correto à época de todos os envolvidos. Então é isso, o direito autoral, para mim, é essa parada. A gente tá influenciando na vida do coleguinha também, dos dele também, saca? A gente não sabe o que vai dar certo, o que não vai. É fazer o bagulho com respeito, tirar dúvidas. Não tenho como falar com advogado particular. Pô, chama um chat GPT, troca uma ideia mais profunda com ele. Sempre com cuidado. Se colocar num lugar de buscar uma segurança jurídica, sabe? E buscar a grana mesmo. Buscar não a dívida, mas a grana dentro das possibilidades. Sempre tentar ir pouquinho a pouquinho regularizando o máximo de coisas. Porque não adianta sair daqui criado e querer se regularizar 100% em direito autoral numa semana. É muito trampo. A gente vai um pouquinho em direito, né? De forma geral também, com tributos também com empresa. A gente vai indo um pouquinho por vez. Mas é isso. Agradeço muitíssimo a atenção, a colaboração, a troca de ideia com vocês. À disposição para fazermos mais sobre esse tema também no futuro. Espero estar aqui ouvindo de vocês também os próximos temas. E se alguém tiver ainda alguma dúvida, fique à vontade também para a gente encerrar. Pode perguntar aí. Cara, Isa, queria muito agradecer. Se a Leite quiser também, né, encerrar, podem perguntar. E ela às 5 da manhã aí tocando. Foi mal. Mas assim, eu queria muito agradecer, sabe? Porque acho que hoje foi um dia que eu olhei assim pra todo o projeto do Radar Musical e falei assim, cara, valeu super a pena fazer esse projeto acontecer, trazer pessoas como você pra poder dar um assunto tão foda. Inclusive, anotei 2 folhas de caderno inteira aqui de conteúdo, de ideia. Então, assim, queria agradecer de coração mesmo por isso, agradecer pela galera que esteve presente hoje também, que tá abraçando o projeto também. Então, isso é muito importante, sabe? Falar sobre esses assuntos, porque esses assuntos só chegam na galera que já tá ali dentro da indústria, já tá macaco velho de mercado, e a gente que tá na base, às vezes, nem tem metade dessas informações. Então, saber que a gente tá construindo, né, uma comunidade, uma rede que fala sobre esses assuntos, que traz isso pra pauta, é muito importante, entendeu? Então, agradecer a Isa pela disponibilidade, por vocês também, por estar desde o início da CAL aqui presente, e apoiando também, enfim, toda essa movimentação que a gente tá fazendo. A gente que te agradece o espaço, e muito obrigada pelo dia do tweet, que foi assim que nos encontramos. Tweet não, né, é o tweet do Instagram, pô. Melhor pra ti, né? Afinal de contas, todas fazem a mesma coisa. Então, fechou, gente. Perfeito. Não, tá. Eu vou me despedir, então, de vez de vocês também. Valeu, que hoje a gente teve o prazo da FUNAT. Também tô exausta de direito autoral. Mas vamos, Dali. Muito obrigada de novo. E mandem no grupo qualquer coisa, seguimos por ali. Valeu. Eu agradeço aí pelo conteúdo também. Gratidão, valeu, Isa. Letícia, você coloca aonde as gravações? Agradecendo demais o conteúdo, muito bom. Pô, muito foda, mano. Muito foda. Gratidão aí, valeu. Tô indo nessa já também. Mesmo, se alguém tiver alguma pergunta, pode me perguntar ali no grupo ou no privado sobre distribuidoras que eu falo, tá ligado? Valeu, é nóis, tamo junto. Valeu. Letícia, você me ouviu? Eu vi, normalmente eu coloco no Loom, porque se você vai ter um Radar Loom notebook aí na Cal, né? Ele é que tá fazendo toda a gravação e a transcrição. Eu vou pegar a transcrição e vou fazer um resumo e vou enviar o link do Loom assim que estiver disponível também. Beleza. Então, viu? É isso. Valeu, gente. Boa noite. Se cuidem. Tchau, gente. Boa noite. Bom descanso pra vocês. Valeu, galera. Valeu, falou. Tamo junto.